Hoje nós vamos estar falando sobre a Igreja Histórica e a Bíblia. Então, nessa aula, vamos de Martinho Lutero até a visão ortodoxa oriental sobre as Escrituras. Nós então vamos começar falando sobre a Igreja Histórica e a Bíblia. É interessante notar, gente, que não existe nenhuma diferença substancial entre a visão dos reformadores e dos grandes pais da Igreja Antiga e Medieval a respeito da natureza das Sagradas Escrituras, não é? Todos defendiam de fato o Antigo quanto o Novo Testamento, como a gente tem visto nas aulas anteriores, como palavra de Deus, verbalmente inspirada, portadora de autoridade divina. Os primeiros desvios sérios, então, sobre essa questão da Bíblia ser ou não ser palavra de Deus, eles haviam de ocorrer alguns séculos após a Reforma Protestante. Até porque a Reforma foi um chamado a que o povo, a Igreja, voltasse às Escrituras, né? A visão de Martinho Lutero sobre as Escrituras. Tá? Esse Martinho Lutero, eu tenho até um retrato dele aqui, que eu gosto muito do Martinho Lutero. Apesar de ter alguns defeitos, mas eu gosto da história do Martinho Lutero. Martinho Lutero é monge agostiniano, né? Ele foi influenciado pela teologia de Agostinho, de Hipona. Ele não abandonou a doutrina das Escrituras postulada pelo seu grande mentor, Agostinho. Martinho Lutero ele vai aderir firmemente à autoridade divina. Ele vai falar da infabilidade e inerrância das Escrituras, como demonstram algumas citações que nós colocamos aqui. Primeiro, para Martinho Lutero, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele vai fazer afirmações, por exemplo, que aquele que tem a palavra tem a totalidade da Trindade, porque na palavra nós temos a revelação do Pai, do Filho e do Espírito. É tanto que negligenciar a palavra é como se fosse negligenciar o próprio Deus, a própria divindade. Martinho Lutero ele vai tecer uma exortação quando ele diz que precisamos conhecer o que cremos, a saber, o que diz a palavra de Deus, e não o que o Papa ou algum padroeiro cria ou diz, porque não devemos confiar em homens. Não, você precisa confiar somente na palavra de Deus. Até hoje as pessoas usam essa conotação, né? Sola Escritura, somente a Escritura, porque a palavra de Deus é o que nos informa sobre a vontade de Deus. Ele vai falar que a Bíblia ela é composta de palavras vindas de Deus. Lutero declarou: as Escrituras, apesar de também terem sido escritas por homens, não são de homens, nem procedem de homens, mas procedem somente de Deus. Mas como as Escrituras e as doutrinas de homens são contrárias entre si, uma deve ser verdadeira e a outra falsa, com relação aos falsos ensinos que queriam colocar em xeque a palavra de Deus. Então Martinho Lutero dizia que entre os ensinos de homens e o ensino de Deus, ele preferia ficar com a palavra de Deus. Para Martinho Lutero, a natureza da Escritura ela era divina. Ele vai falar que a Bíblia ela tem natureza divina porque vieram de Deus. E por virem de Deus, as Escrituras têm autoridade divina. Logo, quando um ensino contraria a Bíblia, é considerado doutrinas de homem e devemos abandoná-las. A Bíblia, segundo Martinho Lutero, é toda inspirada. Ele vai dizer, por que ela é inspirada? Ele vai dizer, porque o Espírito Santo não age de forma separada ou dividida, de modo que nos ensinasse uma doutrina da forma certa e outra da forma errada. Então, para Martinho Lutero, não tem porção da Bíblia que seja mais relevante ou menos do que outra. De acordo com Lutero, você deve deixar de lado as suas próprias opiniões e sentimentos e pensar nas Escrituras como as mais altas e nobres das coisas sagradas, como a mais rica das minas que jamais poderá ser inteiramente explorada, para que possa encontrar aquela sabedoria divina que Deus aqui lança diante de você de forma tão singela que impede qualquer tipo de orgulho. Martinho Lutero vai falar com relação à Bíblia que nela você encontrará a manjedoura e os panos que envolviam o beber, no lugar para onde os anjos enviaram os pastores. Mas por mais simples e baratos que fossem aqueles panos, caríssimo era o tesouro, Cristo,
que eles envolviam. Então, nesse sentido, a gente pode até fazer uma ponderação. A Bíblia ela é um livro simples, né? Alguns até chamam a Bíblia de o livro da capa preta. É simples, a Bíblia ela é simples, mas ela contém um tesouro inestimável, muito precioso. A Bíblia vai falar que Deus ele tem tesouros preciosos em vasos de barro, para que a glória e a excelência não seja nossa. O vaso somos nós e o tesouro depositado em nós são os privilégios, a glória, o Espírito Santo, os dons através disso. Da mesma forma também a Bíblia. Por mais que ela seja literatura, como nós já vimos, ela também é palavra inspirada de Deus. E Martinho Lutero vai falar que nessa forma tão singela de Deus se revelar nas Escrituras, nós somos levados a um nível de humildade maior, em reconhecer que Deus ele é soberano, em reconhecer que Deus, por sua infinita misericórdia e graça, decidiu revelar a nós, por meio da sua palavra, a sua vontade. Martinho Lutero dizia que a Bíblia é autoconsistente. Quando ele diz que, por exemplo, a epístola de Tiago ela não é inspirada, a dificuldade que Lutero tem nessa carta não é devida à sua falta de fé na inerrância, mas sim na sua firme convicção nela. Na verdade, quando Martinho Lutero chega a dizer que a epístola de Tiago não é inspirada, na verdade é porque ele foi muito impactado com os escritos de Paulo, principalmente a carta aos Romanos, que é quando se dá a conversão dele, onde se fala de justificação pela fé. E aí no entendimento de Martinho Lutero, quando ele chega na epístola de Tiago, que ele vai fazer o estudo, Tiago vai falar que a fé é demonstrada por meio de obras. Dá a entender, na visão de Martinho Lutero, que há um contrito, um atrito, um choque de ideia entre Tiago e Paulo. Porque Paulo fala da justificação pela fé e Tiago fala da evidência da fé. Martinho Lutero não entendeu muito bem. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala da causa da salvação. A causa da salvação é a fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé. Todavia, Tiago vai falar do efeito da salvação, do efeito da fé. Se uma pessoa é justificada, como Paulo fala em Romanos, Tiago vai dizer que essa pessoa deve evidenciar essa fé. Tá bom? Por isso que, na verdade, eles não estão em choque. Na verdade, Tiago está complementando o pensamento de Paulo. Ele estava tão convencido de que Deus não poderia errar que teve dificuldade de aceitar a carta de Tiago, já que para ele parecia contradizer outras passagens. Aqui eu citei a de Romanos. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: apesar de essa epístola de São Tiago ter sido rejeitada pelos antigos, eu a louvo e a prezo como um bom livro. Veja, porque ela não propõe nenhuma doutrina de homens, mas coloca uma ênfase forte na lei de Deus. Mas, para colocar a minha opinião sobre ela, e sem querer ofender ninguém, não a considero como um escrito apostólico. As minhas razões são as seguintes. Primeiro, ela se apresenta em franca contradição com São Paulo. Foi a citação que eu fiz para você de Romanos. E todo o restante da Escritura, à medida que atribui justiça às obras e diz que Abraão foi justificado pelas obras ao oferecer o seu filho Isaque. Ao passo que Paulo, pelo contrário, ensina em Romanos 4 que Abraão foi justificado sem obras pela fé somente, antes de oferecer seu filho, e prova isso fazendo uso de Gênesis 15. Muito bem. Como eu te falei, na verdade, Lutero não entendeu que Paulo falava da causa da salvação e Tiago falava do efeito da salvação. A causa da fé, Romanos, o efeito da fé na epístola de Tiago. Segundo, o seu objetivo é ensinar os cristãos e em nenhum dos seus ensinamentos ela menciona, ele está fazendo uma referência aqui à epístola de Tiago, em nenhum momento ela menciona a paixão, a ressurreição ou o Espírito de Cristo. Então esse foi algum dos motivos que Lutero não aceitava, por exemplo, a epístola de Tiago como inspiração. Então, resumo da visão de Martinho Lutero. Algumas pessoas lançaram um ataque indireto à visão de Lutero acerca da natureza das Escrituras em função das suas dificuldades com a extensão do cano da Bíblia, já que ele tinha reservas quanto a Tiago, Apocalipse, Esté e Hebreus, para quem não sabia. Mas como notou James Orr, estes juízos afetavam a canonicidade e não a inspiração.
Então aquilo que estava escrito é inspirado por Deus. Lutero, no entanto, cria que a Bíblia é a palavra de Deus e não meras palavras humanas. Como Deus é o autor de cada uma das palavras da Bíblia, até mesmo a menor das partes da Bíblia, inclusive as referências à história e à ciência, possui autoridade divina absoluta. Portanto, negar qualquer coisa da Bíblia é negar o próprio Deus. Porque negligenciar a Bíblia no culto e na vida é negligenciar Deus na igreja e na vida. Depois de Lutero, o livro da Concórdia compilou 9 credos e confissões da fé luterana. Ele afirma o livro no caso. Os luteranos creem, confessam e ensinam que a única regra e norma de acordo com a qual todas as doutrinas devem ser estimadas e julgadas não é outra senão os escritos proféticos e os apostólicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos então falar um pouquinho de João Calvino. A visão de João Calvino sobre as Escrituras. João Calvino, o fundador da tradição reformada, muitos chamam de calvinismo, foi igualmente enfático acerca da inspiração divina e da inerrância das Sagradas Escrituras, do mesmo modo que Agostinho, Tomás de Aquino e Lutero. Calvino cria que a Bíblia tinha por Deus a sua fonte última. Cada uma das suas palavras vinha diretamente da sua boca, mesmo que por intermédio da instrumentalidade dos homens. Se a Bíblia é palavra de Deus, na mentalidade de Calvino, devemos prestar reverência a ela, como se estivéssemos diante do próprio Deus. Novamente, a mesma ideia, mais ou menos, de Lutero. Negligenciar a Bíblia no culto, na vida, onde quer que você vá, seria como se estivesse negligenciando o próprio Deus. As Sagradas Escrituras são os únicos registros nos quais Deus teve prazer em nos consignar a sua verdade para a nossa lembrança eterna. A autoridade plena que ela deve ter com os fiéis não será reconhecida se estes não crerem que ela veio do céu, de forma tão direta como se o próprio Deus tivesse sido ouvido, dando expressão a elas. A intenção de que Deus está falando na palavra é tão forte que a ideia é como se o próprio Deus estivesse falando. A Bíblia foi transmitida por intermédio de seres humanos. Calvino disse: existe essa diferença entre os apóstolos e seus sucessores. Eles eram os verdadeiros e autênticos amanuenses do Espírito Santo. Uma referência aos apóstolos. E, portanto, os seus escritos devem ser considerados como oráculos de Deus, enquanto que os outros não têm ofício senão ensinar o que lhes foi entregue e selado nas Sagradas Escrituras. Daí a ideia de submeter todo e qualquer outro escrito posterior ao fechamento do cânon à Bíblia. Nenhuma outra literatura é superior à palavra de Deus. Nós não submetemos a Bíblia aos conceitos científicos ou qualquer outra matéria, mas nós submetemos qualquer outra matéria à Bíblia. Calvino vai dizer que existem erros de copistas nos manuscritos. Calvino acreditava que somente o texto original das Escrituras era isento de erros. Calvino sustentava que as Sagradas Escrituras são a norma inerrante para a fé cristã e que se originaram da boca do próprio Deus pelo ditado do Espírito Santo. Isso aqui é forte, hein? Os únicos erros foram os de copistas em alguns dos manuscritos, não nos originais. Ou seja, o original mesmo, na convicção de Calvino, não teve erro. O que teve erro foi a partir do momento que esses originais foram sendo interpretados, foram sendo transcritos. Aí houve erros, mas nos originais não houve nenhum erro. Veio perfeitamente da boca do próprio Deus. Esse rapaz aí é o Zwinglio, divergia de outros reformadores em alguns pontos que dizem respeito à interpretação das Escrituras, mas havia unanimidade entre eles a respeito da sua inspiração e autoridade. Zwinglio afirmou a sua visão das Sagradas Escrituras nos 77 artigos. Ao escrever, eu não vou colocar aqui os 77 artigos, mas você consegue em um livro de patrística ou de reforma protestante, ou dos 5 solas, achar as
informações dele, ou na biografia também. Então vamos lá, ele diz basicamente o seguinte: quanto aos artigos e opiniões abaixo, eu, Ulrico Zwinglio, confesso tê-los pregado na digna cidade de Zurique, com base nas Sagradas Escrituras que são consideradas inspiradas por Deus, e com esses artigos ofereço-me tanto para defender quanto para conquistar. E se neste momento eu não tiver compreendido corretamente as passagens que citarei, permito-me ser ensinado para que possa melhorar e compreendê-las, mas somente a partir das Sagradas Escrituras. Então Zwinglio ele está dizendo, olha, eu estou aberto a melhorar, a aprender, mas que você não venha tentar me convencer com outro meio. Eu só posso ser convencido por meio da palavra de Deus. Que nós tenhamos esse sentimento também, de nos deixarmos ser ensinados e convencidos por meio da palavra de Deus somente. Nós temos também John Knox, nessa mesma pegada, que instituiu o calvinismo como religião oficial da Escócia, né? Ele foi um forte propulsor para o calvinismo, né? Ele cria na inspiração e autoridade das Sagradas Escrituras da mesma forma que o seu mentor. Foram os discípulos de John Knox que ensinaram ao rei James I da Inglaterra, em cujo reinado foi produzida a famosa versão da Bíblia King James. Isso é interessante, aqui eu preferi apontar para você aqui esse fator histórico que eu acho bem interessante, até porque fala sobre a versão da Bíblia King James. Então foi os discípulos de John Knox que trabalharam na versão King James, primeira. Nós temos então as reformas de Piemonte em 1655. Em outros lugares a visão reformada das Escrituras foi propagada em 3 diferentes tratados. Nós temos a Confissão Belga, nós temos o Catecismo de Heidelberg, palatinado, né, 1563, e temos os Cânones de Dort, 1618 a 1619. A Confissão Belga foi a declaração confessional básica dos Países Baixos, durante o período em que Jacó Armínio, né, pai do arminianismo, teólogo holandês, promulgou as doutrinas hoje conhecidas como arminianismo. Os seus seguidores e imediatos foram chamados de os remonstrantes, devido à sua publicação anticalvinista intitulada Remonstrance, ou os 5 artigos lançados em 1610. Eu não vou entrar nessa questão de calvinismo e arminianismo, porque a nossa ênfase não é fazer o atrito entre calvinismo e arminianismo, mas o que muda é a interpretação da palavra. Isso é fato. O calvinismo tem uma interpretação das escrituras e o arminianismo tem outra. Eles divergem na interpretação. Mas uma coisa é fato. Se você perguntar para um calvinista, se você perguntar para um luterano, se você perguntar para um metodista, se você perguntar para um arminiano, né, melhor dizendo, se eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, todos eles vão concordar que sim, que é a palavra de Deus. Então a nossa ênfase é mostrar que os pais da igreja primitiva, eles acreditavam na inspiração, na autoridade da palavra de Deus. Então, se a gente estivesse tratando de soteriologia, a gente entrava nessa questão, mas eu recomendo que você busque um pouco mais sobre a questão do calvinismo e do arminianismo. Leia os dois lados para você ter uma visão, mas não idolatre nem Calvino, nem Armínio, nem Lutero, nem ninguém. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia, palavra de Deus. Muito bem. Jacó Armínio e a palavra, né? Dos seus 79 debates privados, Armínio dedicou 6 deles aos temas relacionados à natureza, à autoridade e aptidão das Sagradas Escrituras. Neles, Jacó, esse abençoado aqui, teólogo, ele afirmou que na transmissão da sua palavra, Deus primeiramente empregou a enunciação oral em sua entrega e mais tarde a escrita, como um meio mais seguro contra a corrupção e o esquecimento, para que hoje possamos ter a infalível palavra de Deus somente em um lugar, nas Sagradas Escrituras, o instrumento da religião. A Bíblia é a arma da igreja. Ele prosseguiu com seu argumento afirmando que a autoridade da palavra de Deus, que é composta
tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, faz tanto na veracidade da íntegra da narrativa de todas as declarações, sejam elas referentes ao passado, ao presente ou às coisas vindouras, assuntos escatológicos, quanto no poder dos mandamentos e das proibições que estão contidas na palavra divina. É basicamente dizer que, se a palavra de Deus diz sim para determinada prática, nós praticamos. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Continuando, então, vamos então dar uma olhada na tradição de Westminster, 1538 a 1918. Tem esse livro aí, da cultura cristã, A Confissão de Fé de Westminster. Não sei quanto está custando agora, mas vale a pena adquirir isso aí. Um livro muito bacana, muito necessário, né? Tem que ter, é importantíssimo. Então, na Confissão de Fé de Westminster, nós temos o entendimento que a Assembleia dos Divinos de Westminster, era chamada assim, foi convocada em 1642 para legislar a respeito da doutrina do culto e da disciplina na igreja estatal. O seu trabalho representava a vanguarda dos concílios protestantes. A Assembleia produziu o documento Confissão de Fé, 1647, e 2 catecismos, que foram escritos em inglês e usados em todas as igrejas anglo-presbiterianas até o século XX. Nós temos várias confissões aí, vários artigos, mas eu quero pontuar aqui alguns para você. No artigo 6, o Conselho Completo de Deus, ele descreve que o Conselho Completo de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e a salvação, fé e vida do homem, ou está expressamente registrada na Escritura, ou pode ser deduzido dela por boa e necessária consequência. A Escritura, nada em qualquer tempo deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. Então, a Confissão de Fé de Westminster diz que o cano está fechado. A inspiração, a revelação já está completa. A revelação é a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que venha posterior, seja por sonho, seja por revelação, se contrariar aos ensinos da Bíblia, não pode ser aceito. Deve ser rejeitado. O artigo número 9, que a regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Então, você interpreta a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia, ela explica a si mesma. A Bíblia é auto-explicável. Vamos lá. O de número 10 diz assim: o juiz supremo, por meio de que todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e sentidos particulares devem ser examinados, e sobre cuja sentença repousamos, não pode ser outro senão o Espírito Santo, falando na Escritura. Olha que coisa linda, Espírito Santo falando na Escritura. Se você quer ouvir a Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir a Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Vamos então para a tradição wesleyana. Depois da Revolução Americana, John Wesley, 1703 a 1791, redigiu os 25 artigos da religião que foram adotados pelos metodistas norte-americanos. Minha formação é metodista, hein? Em 1784. Estes artigos eram um resumo liberal e judicioso dos 39 artigos, com a omissão das suas características calvinistas, além de outros pormenores. Contudo, no artigo número 2, a suficiência das Sagradas Escrituras para a salvação, Wesley escreve: as Santas Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação, de maneira que o que nelas não se encontram, nem por elas possa provar, não se deve exigir de pessoa alguma para ser crido como artigo de fé, nem se deve julgar necessário para a salvação. Entende-se por Santas Escrituras os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento, de cuja autoridade nunca se duvidou na Igreja. Veja o pensamento de Wesley sobre as Escrituras. Então, nós vamos agora, não poderíamos deixar de falar sobre a visão católica romana sobre as Escrituras. Então, o ensino tradicional a respeito da doutrina, da inspiração e da inerrância
da Bíblia, ela está baseada nos ensinamentos dos pais da igreja, como nós já falamos, de Agostinho, Tomás de Aquino. Até mesmo os grandes reformadores protestantes jamais modificaram a visão católica acerca da origem e natureza das Sagradas Escrituras. As suas diferenças com aquela igreja resumiam-se à extensão do cânon, porque a gente sabe que a Bíblia católica tem livros que a Bíblia protestante não reconhece como inspirados. Então eles diferem nisso. E a sua interpretação dela. A posição oficial católica romana nos cânones e decretos dogmáticos do Concílio de Trento, em 1563, afirma, por exemplo, que o concílio percebe claramente que esta verdade e regra estão contidas nos livros escritos e nas tradições não escritas, que nos foram transmitidas, tendo sido recebidas pelos apóstolos da boca do próprio Cristo ou dos apóstolos pelo ditado do Espírito Santo, e transmitidas de forma que foram de mão a mão. Seguindo então o exemplo dos padres ortodoxos, ela recebe com o mesmo senso de lealdade a reverência de todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, pois somente Deus é autor de ambos. O Concílio Vaticano I, por exemplo, proclamou a inerrância das Sagradas Escrituras, afirmando: elas contêm a revelação sem erros, porque ao serem escritas sob inspiração do Espírito Santo, têm Deus como seu autor. O Papa Leão XIII afirmou que seria completamente errado restringir a inspiração somente a algumas das partes das Escrituras ou admitir que o autor sagrado cometeu erros. Nós temos aqui ainda, e agora vamos usar a citação de Carl F. H. Henry. Ele nos informa que no final do século XIX e início do século XX, tanto os clérigos romanos quanto os protestantes estavam unidos à luta contra a inerrância. Nova Enciclopédia Católica aponta o apoio tradicional da Igreja Romana à inerrância, mas prossegue indicando o clima contemporâneo. Todavia, fica claro que muitas afirmações bíblicas são simplesmente incorretas quando passam pelo crivo do conhecimento moderno da ciência e da história. Até mesmo a Declaração do Vaticano II, por exemplo, a respeito das Sagradas Escrituras, ensina que a frase "incentas de erro" nos ensina a verdade que Deus, por causa da nossa salvação, desejou ver confiada as Escrituras sacras sobre nós, para que nós entendêssemos a palavra de Deus. Ele fala que é interpretada de maneira descritiva por alguns padres e de maneira restritiva por outros. Visão ortodoxa oriental sobre as Escrituras. Nós devemos lembrar que ainda que em 1839, por exemplo, o Catecismo Maior da Igreja Católica Ortodoxa Oriental continha uma longa apresentação na sua introdução ao Catecismo Ortodoxo em defesa do uso da Confissão Ortodoxa da Igreja Oriental. Ele vai falar que nessa introdução, por exemplo, existe algumas perguntas, um bloco intitulado de Revelação Divina, em que se pergunta, preste atenção, por que as pessoas em geral não são capazes de receber a revelação diretamente de Deus? E se responde, devido sua impureza pecaminosa e à fraqueza tanto do corpo quanto da alma. Continua. Será que os homens então não podem chegar a um conhecimento acerca de Deus sem uma revelação especial de sua parte? E responde afirmando que este conhecimento é imperfeito e insuficiente e pode servir somente como comparação para a fé ou como auxílio em direção ao conhecimento de Deus a partir da sua revelação. O que esse artigo está falando? Que Deus deu faculdades ao homem para que o homem conseguisse compreender aquilo que Deus ensina na sua palavra, mas o homem por si só é incapaz de entender a revelação de Deus. Por isso que se chama revelação. O Espírito Santo precisa revelar, usar a nossa mente limitada e aplicar a infinitude da palavra de Deus na nossa mente para que a gente seja convencido. Por isso que argumentos humanos não é capaz de convencer alguém do erro. Somente a palavra de Deus. Essa palavra ela é direcionada, por mais que seja transmitida por homens, quando sai da boca do homem, a palavra de Deus chegando no ouvido, na percepção do outro, ela
modifica a razão do homem, convence o homem, porque não é palavra comum, é palavra revelada, palavra de Deus. Em sua seção da Santa Tradição e da Santa Escritura, né, essa visão vai introduzir mais uma pergunta: como a revelação divina pode se espalhar entre os homens e mesmo assim continuar preservada na igreja verdadeira? A resposta: por dois canais, pela Santa Tradição e pela Santa Escritura. A tradição também diz: o instrumento mais antigo e original para expandir a revelação divina é a Santa Tradição, mas a Santa Escritura nos foi dada para este fim, de modo que a revelação divina pudesse ser preservada de forma mais exata e imutável. O problema contemporâneo é que alguns querem colocar a igreja, a instituição, como uma autoridade maior que as Escrituras, quando não pode. A igreja de Cristo verdadeira nem quer esse patamar, nem precisa. A igreja não outorga a Bíblia, mas a Bíblia outorga a igreja. A nossa autoridade vem da Bíblia, da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos diz: em meu nome expulsarão os demônios, Jesus Cristo falando, obviamente, né? E enfim, pregarão o Evangelho. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Nós temos a pergunta de número 23, que levanta a questão da relação entre as duas. Será que devemos, entre as duas, tradição e Bíblia, será que devemos seguir a Santa Tradição, mesmo tendo a Santa Escritura? Devemos seguir toda a tradição que concorda com a revelação divina e com a Santa Escritura, conforme a própria Santa Escritura nos ensina em 2 Tessalonicenses 2,15. Entretanto, como declarou Carlson Ware, a era dos pais da cristandade oriental não se encerra com o Concílio de Calcedônia, no V século, nem com a última reunião do último concílio ecumênico, no 8º século, mas segue sem interrupção até 1453 e até mesmo hoje. Apesar da enorme influência da Igreja Católica Romana e das igrejas protestantes ocidentais, a partir do início do século XVII até o presente, a ortodoxia oriental permanece basicamente patrística no seu aspecto. Por isso que, se você for olhar a teologia dos pais da igreja, da patrística, porque quando você volta para trás e começa a olhar logo no princípio da igreja como que os pais observavam a palavra, os pais são os teólogos, né? Os padres, os teólogos, os primeiros da igreja primitiva pós igreja de Jerusalém, pós apóstolos ali, como a gente já viu. Você vai ver que muito dos ensinos dele são relevantes para os nossos dias, né? Muitas das heresias estão voltando com nova cara, né? Enfim, e aí quando você recorre aos estudos do antigo, do passado, você tem uma visão ampliada, você tem robustez na sua fé, você tem argumentos para defender o seu ponto de vista, porque você não vai estar citando qualquer pessoa, você vai estar citando pessoas que foram muito relevantes e são relevantes para a história da igreja, de modo geral. Isso também é verdadeiro no que se refere ao ponto de vista ortodoxo a respeito das Sagradas Escrituras. Resumo e conclusão. Uma pesquisa na história da igreja cristã, desde a época da Reforma até o tempo presente, revela que existe uma aceitação praticamente unânime de que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa posição acompanha a visão básica da igreja antiga e desvio deste padrão são raramente observados antes do século XIX. Isso surge com o liberalismo, com a neo-ortodoxia. E a partir desse momento passaram a desafiar essa posição, há muito aceita pela igreja cristã, tanto no Oriente quanto no Ocidente, entre católicos e protestantes. Então o liberalismo ele veio para prejudicar não só a igreja protestante, mas inclusive a igreja católica, né? Essa nova teologia, teologia da libertação, teologia da prosperidade, tantas coisas, né? O liberalismo teológico, ateísmo aberto, vieram tudo para desacreditar a palavra de Deus, prejudicar a obra de Deus, misturando a verdade com a mentira. E meia verdade, como dizia Timothy Keller, meia verdade pregada é uma pregação inteira de Satanás.
Porque Satanás ele não se importa se meia verdade está sendo pregada, porque meia verdade já abre espaço para a mentira, e onde a mentira entra, Jesus sai. Então nós precisamos nos voltar urgentemente para as Escrituras. Essa foi a nossa aula sobre os pais da igreja e a Bíblia, um resumão da história e alguns pontos e algumas declarações muito relevantes para fortalecer a nossa fé e nos entusiasmar ainda mais a continuarmos estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha sido bênção para a sua vida. Eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Beijo fraterno no seu coração. Até a próxima.